Olá a todos, eu sou o Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de flauta. Já que a gente não está podendo se encontrar para ter as aulas presencialmente no Parque Sabesp, a gente resolveu montar esse cursozinho online para a gente poder se manter estudando, né? E tocando choro. Então essa é a primeira aula para o curso avançado sobre a música Cochichando, um choro do mestre Pixinguinha. Choro muito comum nas rodas, é sempre bom a gente ter ele bem fresco na cabeça, porque ele é um choro muito tocado. Então, como eu expliquei no conjunto de aulas passadas, são 4 aulas por música, certo? Essa é a primeira de 4. A gente vai olhar para a parte A desse choro que tem 3 partes. E eu sempre proponho da gente dividir em 3 momentos o nosso estudo: aquecimento, técnica e repertório. Então, não importa o tempo que você tiver para estudar, se você tem 10 minutinhos ou se você tem 3 horas, é sempre legal a gente pensar nessas 3 partes para focar em cada uma delas. Claro que na hora de tocar a gente vai juntar tudo, né? A gente só separa elas para poder juntar melhor. Então, em primeiro lugar, como aquecimento, eu gostaria sempre de lembrar a parte de antes de tocar, da gente pensar na nossa postura. Então, pensar em sempre manter a cabeça em cima do pescoço, os ombros em cima da coluna, apoiados na coluna. Claro que são coisas óbvias, mas se a gente não pensa nisso, a gente começa a deixar a cabeça para frente, o ombro para frente. Isso com o tempo vai causando dores que fazem a gente parar de tocar. Então eu queria chamar sempre a atenção para a gente, quando for tocar, pensar nisso. Lembrar sempre de uma posição ergonômica, os dedos no instrumento, tentar não deixar dedos retos, né? Tentar deixar uma postura sempre ergonômica, os dedos relaxados. Claro que é muito difícil a gente fazer isso, mas tentar relaxar, tocar relaxado, musculatura relaxada. Então, pensando nisso, eu queria propor da gente fazer o aquecimento ligado às fundamentais e às parciais, aos harmônicos, certo? Sempre repetir eles, porque os harmônicos são muito importantes para a gente chegar no timbre da flauta. Então, partindo da fundamental Dó, queria que a gente tocasse a fundamental, primeira parcial, segunda parcial e terceira parcial. Depois, ao contrário, terceira, segunda, primeira e fundamental de novo. Partindo do Dó. Tudo bem? Esse é um aquecimento que eu sempre vou insistir para a gente fazer, porque ele é muito importante para a gente formar o nosso timbre flautístico. Tudo bem? Então, depois do Dó, fazer Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, todas as notas da primeira oitava, todas as fundamentais da flauta. Agora, num segundo momento, em relação à técnica, eu queria propor da gente fazer, dentro do ciclo das quintas, as escalas, os primeiros modos maiores. Vamos propor novamente um modo jônio e pensar eles em terças, tocar essa escala em terças. Então, partindo de novo do Dó, eu vou tocar sem metrônomo por enquanto, a escala de Dó jônico, só que pensada em terças, tudo bem? Então, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, e tentar fazer todos os modos, em todas as fundamentais,
pensando no nome das notas, tudo bem? Isso é um exercício de técnica que vai ajudar muito a gente na harmonia também. Então, Dó jônio. E quando eu cheguei no jônio de novo, eu volto. Tudo bem? Simples. Eu fiz dessa vez sem articulação nenhuma, simplesmente com um sopro liso, aberto. Agora eu vou propor da gente fazer sempre novas articulações. Em cada vez que a gente, a cada fundamental, a cada vez que a gente for fazer esse exercício. Então, para o Fá jônio, eu sugiro da gente fazer uma articulação que o Altamiro Carrilho faz diversas vezes. Então, esse grande mestre, a gente treinar um pouco essa articulação em frulato. Então, fazer a escala inteira em terças em frulato. Tudo bem? Então, o Fá jônio. Cheguei no Fá de novo, eu volto. Tudo bem? E aí, Si bemol, propor uma outra articulação, Mi bemol outra, Sol bemol outra, e assim por diante. Fazer em todas as fundamentais, os jônios em terças com diferentes articulações. Tudo bem? Isso é um grande exercício de técnica para a gente. Agora, passando para a parte de repertório, a gente vai olhar para a parte A desse choro maravilhoso chamado Cochichando, do Pixinguinha. Eu proponho da gente tentar tocar principalmente de ouvido. Então, claro que a gente vai disponibilizar para vocês uma partitura no site da Escola de Choro, onde vocês têm uma ideia do que é a transcrição dela, né? Mas é sempre bom a gente lembrar que o choro é uma tradição oral, né? Ou uma tradição de ouvido, que a gente vai pegando de ouvido. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente entender que a partitura é só uma das possibilidades, é uma guia, mas que na hora de tocar a performance ela pode ser de diversos jeitos. E a tradição do choro diz que a performance é o conjunto desses vários jeitos de tocar. Então a gente vai improvisando, vai fazendo uma pequena variação aqui, outra ali, mas o jeito de tocar, o jeito de fazer essas variações é que forma o choro, é que é a alma do choro. Então, eu vou tocar uma vez próximo do que a gente propôs na partitura, e das próximas vezes eu já vou variando um pouquinho, tudo bem? Vou propor da gente tocar com o metrônomo dessa vez, o metrônomo a 60 BPM, para a gente poder chegar até 75, mais ou menos, 80, que é mais ou menos o andamento que a gente costuma tocar essa música. Então, vou tocar entre a primeira e a segunda oitava, e na segunda vez eu vou fazer a repetição entre a segunda e a terceira oitava. Então, parte A do choro Cochichando, do Pixinguinha. 1, 2, 1 e...
Então toquei em 2 oitavas diferentes. É muito bom a gente poder ter as 2 oitavas, né? Ou poder variar entre oitavas diferentes em diferentes momentos do choro, né? A gente muda o nosso timbre, muda uma porção de coisas. Agora eu vou colocar o meu metrônomo em 70 BPM e fazer a mesma coisa um pouco mais rápido. 1, 2, 1 e... Tudo bem? Então, eu toquei a 70 BPM. A ideia é a gente ir aumentando aos pouquinhos o nosso metrônomo para pegar essa fluência e poder tocar em vários andamentos. Não existe um andamento certo, né? A gente sabe, existe os andamentos que normalmente essas músicas são tocadas. Então é sempre bom a gente ter poder tocar em diversos andamentos, porque se a gente está numa roda e algum outro solista puxa essa música num andamento mais rápido, a gente precisa estar preparado para tocar, certo? E para poder puxar no andamento que a gente quiser também, quando a gente for o solista que puxa a música. Agora, aqui na Escola de Choro de São Paulo, a gente sempre propõe que quem está vendo os vídeos de instrumentos solistas assistam aos vídeos dos instrumentos acompanhadores. Então veja o vídeo do violão, os vídeos da aula de cavaquinho, os vídeos da aula de pandeiro, para a gente entender melhor como esses instrumentos tocam, para a gente poder formar junto com eles a música completa, certo? Então, outra coisa muito importante para os instrumentos solistas na nossa escola é que os instrumentos solistas saibam a harmonia. Isso é essencial para se a gente quiser improvisar. Não só improvisar, mas criar pequenas variações, que é um tipo de improvisação também, né? Então, para a gente ficar livre dentro do choro, dentro dessa tradição que é oral, que é móvel, que está todo o tempo mudando um pouquinho, que não é congelada, que ela é dinâmica, a gente precisa saber o que está acontecendo na harmonia. Então, como um exercício importante, eu proponho da gente fazer... Eu vou colocar um playback que a gente fez aqui na Escola de Choro, que os professores dos outros instrumentos fizeram para a gente. Vou colocar só o playback para a gente tocar as fundamentais dessa parte A. Tudo bem? O exercício principal é a gente acertar as fundamentais, claro, mas tentar ouvir o que os outros instrumentos estão tocando. Tudo bem? Então, ouvir o que o violão está fazendo, ouvir o que o cavaquinho está fazendo, o que o pandeiro está fazendo. Esse é um exercício importante para a gente, de ouvir. Então, é importante a gente aprender a ouvir os outros instrumentos, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui o playback e tocar só as fundamentais dos acordes, tentando prestar atenção no que os outros instrumentos estão fazendo. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Então fiz só as fundamentais dos acordes para a gente entender como a harmonia funciona. E, à medida do tempo, a gente vai adicionando
as terças, as quintas, para fazer toda a tríade do acorde, tudo bem? Isso é importantíssimo para a gente entender como fazer contracantos e como fazer novos improvisos, novas variações sobre o que a gente está tocando. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham aproveitado essa pequena aula e na próxima aula a gente vai ver a parte B do Kuchi Chanda. Tudo bem? Então, muito obrigado e até a próxima.